Boa noite a todos. Estamos aqui direto de Maceió, às 8h02, para essa conferência, esse bate-papo. Eu prefiro dizer que é bate-papo, porque eu quero que muitos colegas tirem suas dúvidas sobre as doenças virais, né, e o hemograma nas doenças virais e o que exatamente você precisa saber sobre essas condições. Então, vamos começar fazendo a introdução. Certo? Meu nome, como muitos já sabem, é Luiz Arthur Calheiros Leite. Eu tenho algum tempo de experiência em análises clínicas e tenho exatamente 20 anos, né, de análises clínicas. A gente ri um pouco porque não parece, né? Alguns dizem que não parece, mas eu já tenho 40 anos, então são 20 anos de experiência. Fiz a minha especialização em hematologia e hemoterapia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Mestrado em oncohematologia, trabalhando com imunofenotipagem submetida de fluxo, muitas vezes trabalhando com painéis de doenças linfoproliferativas. Então, aqui a gente vai poder falar um pouco sobre doenças linfoproliferativas e como diagnóstico diferencial para as doenças virais. E concluí meu doutorado há algum tempo também, trabalhando com coagulopatias e testes de coagulação relacionados a doenças hepáticas, né? De antemão, gostaria de agradecer a vários colegas, Elton, Renata, Alexandra e várias pessoas que estão aqui no nosso canal, né? Então, bem, o que interessa e o que nós precisamos saber sobre linfócitos? Bem, existe grandes mudanças em algumas nomenclaturas e outras que se eternizaram e não vão mudar muito, certo? A ciência está sempre em transformação. Consequentemente, nós temos o fato dos processos virais comumente cursarem com respostas humorais e citotóxicas relacionadas aos linfócitos. Então, são essas células que combatem processos virais. Para tanto, nós escolhemos esse tema para fazer esse tipo de pergunta para vocês, né? O que vocês precisam saber sobre o hemograma nas doenças virais? E para esse tema, todos nós vamos deixar bem à vontade, né? Quando eu falo todos nós estaremos à vontade para perguntas, né? Bem, primeiro, o linfócito é uma célula pequena, é uma célula comum no sangue periférico, predominante no sangue periférico. É uma célula que tem uma ampla variação morfológica, então sempre procurar a atipia de linfócito não é uma coisa tão simples, porque os linfócitos eles vivem numa linha tênue entre o que seria um linfócito atípico e um linfócito normal, principalmente em crianças, recém-nascidos. Os linfócitos eles assumem formas diferentes e muitas vezes não são atípicas. Por isso, se preconiza que as linfocitoses são acompanhadas de atipias, ou ao contrário, as atipias aparecem mais em hemogramas com linfocitose. Nós vamos passar também o valor exato de hoje dos consensos internacionais dessas linfocitoses. De antemão, nós temos que classificar os linfócitos como células T, como células B e células NK. As mais comuns no sangue, as T e as B, e as NK, os linfócitos granulares, né, grandes e granulares, que surgiram recentemente como os linfócitos, hoje na classificação do PNCQ internacional, como linfócito atípico, ou reativo. Nós vamos falar de todas as nomenclaturas aqui nesse momento, dos linfócitos atípicos e também das linfocitoses. Bem, em se tratando de linfopoiese, vale a pena entender um pouco sobre isso. Os linfócitos são órgãos que circulam frequentemente nos linfonodos. Então, eles saem da medula óssea, os linfócitos T,
Saindo da medula óssea, a gente vai ter um quadrozinho aqui que muitas vezes vai nos auxiliar, tá? Saindo da medula óssea, eles, ou do timo, como vem o nome T, eles vão recircular por linfonodos, ali eles vão ter contato com antígenos e vão adquirir a sua função principal, que é fazer ou realizar ataque à célula, seja citotóxica, seja por uma célula assassina natural, natural killer, né? Traduzindo do inglês para português, ou mesmo essas células com essa capacidade, elas vão também mediar todo o sistema inflamatório e imunológico quando a gente fala de células TCD4. Vai ser muito importante essa abordagem, porque vocês vão ver as novas diretrizes para os vírus HIV e o que é que a gente tem de linfocitose e de linfócitos, e até de um pouquinho de linfopenia. Não fugindo muito do tema, os linfócitos vão para o sangue, né, onde eles ficam muitos anos, por isso que a gente encontra pacientes aplasiados que têm linfocitose, como eles vivem mais tempo, eles tendem a ficar mais tempo no sangue periférico, são as últimas células a desaparecer, e também do sangue atingem os linfonodos, o baço, os órgãos linfóides do intestino, certo? E uma gama de outros órgãos, onde os linfócitos vão exercer suas funções. Então, nós temos uma série de órgãos linfóides, temos uma série de linfócitos. Os linfócitos são derivados de linfoblastos, certo? Então, linfoblasto, prolinfócito, linfócito médio, linfócito pequeno, e o último estágio de diferenciação do linfócito é o plasmócito. Por que a gente está falando isso? Nós fornecemos para muitos de vocês uma aula, né, para acho que mais de 40, 50 colegas, onde vocês podem seguir. Foi a metodologia que nós adotamos para essa live, seguir esses comentários, e agora eu também poderia mostrar algumas coisas aqui. Então, de antemão, vocês poderiam me perguntar, qual seria o valor de referência de linfócitos? Bem, isso vem mudando bastante. O professor Renato Failassi, em 92, já nos dizia que de 3.600 a 11.000 seriam os valores primeiros dos leucócitos, certo? Se a gente aumenta um pouquinho esse desvio padrão, podendo aumentar essa margem de 3.200 para 12.000, certo? E aí entra um pouquinho uma coisa interessante, falar de máquina, né? As máquinas de grande porte conseguem contar até 450.000 leucócitos e as de pequeno porte, vale a pena lembrar, 80.000, certo? Leucócitos. Em média seria isso. Então, para quem trabalha em pequenos laboratórios ou mais, isso é interessante, inclusive na análise de processos virais, né? Estou acompanhando aqui, muito obrigado, Luana, também, todos os colegas que estão aqui, Tarciana, nessa live. Bem, continuando a nossa ideia, por que estaríamos falando tanto de linfócitos se as máquinas são tão modernas e conseguem contar tudo? Bem, elas não conseguem contar tudo, e quando se fala de linfócito, o mundo fica muito mais obscuro. Eu tenho por definição que o linfócito é a célula mais difícil do sangue periférico de identificação e diferenciação, não só o linfócito normal, mas como uma série de linfócitos variantes, certo? Então, nós vamos nos deparar com esse tipo de situação, né? As células difíceis de identificação de um espectro desde linfócitos de processos virais, que nós vamos chamá-los ora de linfócitos atípicos, ora de linfócitos reativos, ora de linfócitos ativados, ora até de linfócitos viróticos, certo? Onde nós vamos chegar com isso é que algo tem que ficar bem claro para vocês. No hemograma, só existe variação numérica de uma ou outra célula, de outro tipo celular, de modo harmônico. Então, o que é que significa? Não existe casos onde nós temos aumento dos linfócitos, aumento dos neutrófilos, aumento dos eosinófilos, certo? Então, uma linfocitose normalmente se acompanha de uma neutropenia e assim vai. Então, chama muita atenção as nossas linfocitoses que nós temos de praxe de conceituá-las numericamente através de um valor próximo a 20 a 40% ou 2.000 a 400.000 linfócitos no adulto, certo?
no adulto. Na criança, a conversa é um pouco diferente. Então, frente a isso, aqui a nossa colega Luísa, muito obrigado. Nós temos uma série de roteiros aqui que nós devemos seguir e começando falando um pouquinho de criança, né? Criança e os linfócitos de criança são diferentes. Só para vocês terem ideia, se a gente pensa em mudar no futuro nossa plataforma, existe um certo problema, uma certa dificuldade quando se fala de exame morfológico, centro morfológico e numérico ou gráfico de criança, que é o seguinte: o normal do linfócito numa criança é de 10 mil, pode chegar de 10 mil até 18 mil linfócitos, certo? Dependendo da idade da criança. Recém-nascido, muito alto, depois isso vai chegando ao normal próximo a 8, 10, 12 anos, próximo do valor que seria de 1.000 a 4.000 no adulto. As crianças também têm uma variedade muito grande de linfócitos, isso faz com que nós tenhamos uma dificuldade, muitas vezes, ou uma tendência a acrescentar muitos linfócitos atípicos em crianças. Claro, esse grupo, crianças, essa faixa etária, ela é muito acometida por processos virais, adenovírus, rotavírus, vírus influenza e outros vírus respiratórios que cursam se não com atipia, mas com linfocitose, certo? Então, primeiro isso tem que ficar muito claro. Então, existe uma sobreposição entre a doença da criança, que cursa com linfocitose, febre, e o próprio valor de referência da criança e a alteração morfológica. Então, muitas vezes nós conseguimos, inclusive, identificar ou detectar células com características blásticas ou com nucléolos, achando que são linfoblastos em criança. Então, nós precisamos ter um contato muito bom com os médicos, pedir a avaliação de um colega ou ter essa ideia de que existe uma variação quando se fala de linfócitos de criança. Bem, passando para o próximo ponto existem algumas causas de linfocitose, né? Antes de falar da linfocitose infecciosa e neoplásica, com atipias e sem atipias, nós temos uma grande variação de linfócitos no sangue periférico. Com a tecnologia de hemograma, mesmo hipostometria de fluxo, nós não conseguimos separar os linfócitos entre T, B e NK. Vou falar no final sobre isso, quando eu falar de imunofenotipagem, certo? Mas algumas causas são bem claras de linfocitoses, desde uma esplenectomia, pós-esplenectomia, desde de alguns outros processos linfoproliferativos, doenças linfoproliferativas crônicas, que são mais comuns até em adultos, os linfomas, e chegando no nosso assunto, nosso alvo da aula, que são os processos virais, onde nós vamos destacar uma série de linfocitoses associadas às crianças. A maioria, quadros virais com doença febril, sempre atentar a quadros virais com doença febril, provavelmente em criança com atipia ou sem atipia, com linfocitose, né? Quadro viral. E vale a pena frisar que, se todos vocês acham que o valor que nós devemos atentar na criança é linfócito acima de 4 ou 5 mil, não. Em criança abaixo de 12 anos, nós devemos prestar muita atenção no valor absoluto de linfócito, quando esse valor se encontra acima de 7 mil. Vou até escrever aqui para vocês, deixando bem claro que 7 mil é o valor absoluto em crianças menores do que 12 anos, ou 12 anos, ou 12 anos de vida, certo? Isso vocês devem fixar. Já no adulto, um pouco diferente. Porque no adulto nós temos que atentar para outro ponto, que seria as linfocitoses acima de 5 mil, principalmente em adultos e idosos, ligados às doenças linfoproliferativas crônicas, ou mesmo quadros virais, certo? Nós estamos falando aqui primeiro, inicialmente, de condições reativas. Vamos voltar aos nossos comentários sobre as linfocitoses reativas. Muitas vezes elas devem ser diferenciadas, sim, de processos neoplásicos, como a leucemia linfoblástica aguda, certo?
existe esse ponto. E a confirmação vai sim vir através da análise sintomorfológica e da interpretação de um bom especialista em hemograma. Eu sempre falo que o hemograma é o que é? É um exame de triagem que nos dá muita informação, que no caso dos processos virais vai ser acompanhado muito de testes rápidos, de sorologias, que vão nos esclarecer uma gama de condições. Então, em que condições nós teremos atipia de linfócitos e quais são as mais comuns, né? A condição onde nós temos mais atipia de linfócito, inicialmente, é a mononucleose. Especificamente, vamos falar assim da mononucleose e da mononucleose-like, que são duas condições diferentes. A mononucleose infecciosa é uma doença que acomete desde crianças a adultos jovens, certo? É uma doença provocada, como que tem seu agente etiológico, o vírus Epstein-Barr, também ligado a linfomas, e essa é uma doença onde nós temos, em média, de 12 mil a 18 mil leucócitos, a leucometria, e o mais interessante, né, os linfócitos, né, chegam a 70% de linfócitos atípicos ou reativos, como a nova nomenclatura nos diz. Então, essa é a doença que mais apresenta atipia linfocitária de todas as outras que nós já chegamos a conversar. Então, se vocês querem ter um pouco de ideia sobre a atipia na mononucleose, eu vou mostrar para vocês de um atlas de um colega meu, o Márcio Melo, certo? Que eu adquiri, tenho um grande apreço por ele, o que seria uma linfocitose, certo? E agora vamos explicar, e uma atipia de linfócito. Primeiro essa aqui, segundo essa aqui, espero que vocês estejam vendo e possam fazer os comentários para depois eu voltar nessa imagem e explicar por que isso é um linfócito atípico, certo? Nesse caso de pacientes com mononucleose infecciosa, certo? As outras doenças que apresentam com menor frequência atipia de linfócito, citomegalovirose, muito comum em pacientes transplantados e HIV, toxoplasmose também, sendo como gestante ou idoso, viroses eruptivas, que tem alterações de pele, doenças exantemáticas e tudo mais. O início do HIV apresenta uma atipia de linfócito um pouco diferente, mas com pleomorfismo nuclear discreto, certo? A rubéola é uma doença interessantíssima, porque apresenta uma plasmocitose. E a hepatite A, e de uma maneira geral, as hepatites apresentam linfócitos atípicos com linfocitose, certo? Vale também destacar que a hepatite B e a hepatite C, mesmo na fase crônica, podem ter linfocitose com atipia. Depois vamos falar de cada uma dessas doenças para destacar algo um pouco mais relevante em relação a isso. Então, a partir do momento que nós nos deparamos com quadros de mais de 5 mil linfócitos ou 7 mil em crianças, nós temos que buscar um logaritmo que seria, bem, essa linfocitose apresenta linfócitos atípicos ou linfócitos maduros? Se forem linfócitos atípicos, nós temos que pensar em processos virais e liberar esse resultado, que são liberados de várias formas. Certo? Esse atlas que os colegas estão perguntando é do meu grande amigo, né? Vou mostrar aqui para vocês. Márcio Melo, da editora Rubio, tá certo? Leucemias e linfomas. Tem um capítulo específico de atipias linfocitárias, certo? Vocês podem adquirir pela internet ou entrar em contato com o professor Márcio, certo? E eu recomendo. Entre outros livros que depois eu vou recomendar para vocês. Bem, continuando na confirmação da lâmina, a partir do momento que nós deparamos com a linfocitose, que caminho nós devemos seguir? Isso tem que estar na nossa cabeça, pessoal. Lendo a lâmina, executando um exame e fazendo isso. Então, isso às vezes nos torna diferente. E o diferente não é ser o melhor ou ser o especial, né? Ser o gigante da área, ser o popstar. Não, eu nunca quis ser. Eu acho que nenhum de vocês devem querer ser popstar. E sim, vocês devem querer ser o que acerta as coisas. Então, deixando claro isso. A partir do momento que nós temos linfócitos virais, nós vamos partir linfócitos viróticos com linfocitose, ou linfócitos atípicos, ou como vocês queiram chamar, certo?
Depois eu vou explicar um pouco sobre isso. Tantos nomes. Nós teremos que partir, o médico vai partir para uma série de investigação que vai caminhar por testes rápidos, vai caminhar por sorologias para identificar o agente infeccioso que causa a virose, o quadro viral e a linfocitose, né? Caso a linfocitose não seja formada ou constituída de linfócitos atípicos, surge uma outra doença, uma doença essa muito comum e conhecida, chamada de coqueluche, certo? Já me deparei recentemente com um quadro muito interessante de coqueluche, onde eu mesmo tive algumas dificuldades, porque a coqueluche faz algo muito interessante, né? Se nós pararmos para ler um pouco sobre a coqueluche, o que eu recomendo que vocês façam, a coqueluche é uma síndrome respiratória, uma doença respiratória muito comum em criança, certo? Altamente contagiosa, aguda, e a coqueluche faz um achado no hemograma muito diferente. Por que muito diferente? Primeiro, a coqueluche tende a apresentar mais de 50 mil leucócitos. O último caso que nós pegamos de coqueluche chegou a apresentar 80 mil leucócitos, né? Quando se depara com 80 mil leucócitos, você vai pensar numa doença hematológica e, sendo criança, numa doença como a leucemia linfoblástica aguda. Então, todo mundo vai arrancar os cabelos ou ficar preocupado em relação ao coqueluche. Vamos mostrar para vocês uma figura de uma lâmina de coqueluche do livro do professor Márcio Mello. Espero que todos estejam vendo com resolução muito boa. Esses linfócitos não são linfócitos atípicos, são linfócitos lobulados, certo? São linfócitos que tendem a ser mais maduros, mais próximos da maturidade, certo? Tenham cuidado para não ficar achando que esse tipo de linfocitose é por cesarria de linfomas, certo? É um quadro viral, certo? Um quadro bacteriano, na verdade. Essa é a única exceção, porque a coqueluche é a única doença infecciosa que cursa com linfocitose e é causada pela Bordetella petruzis, pela bactéria gram-negativa. No mais, todos os outros quadros são virais. Continuando a nossa interação e entrando um pouco mais na mononucleose, né? O que é a mononucleose, a dengue, o HIV, né? A hepatite viral e a própria coqueluche fazem? Linfocitose. Amarrou isso? Ótimo. A partir do momento que vocês amarraram isso, a gente continua. A mononucleose, como nós falamos, tende a apresentar linfócitos ativados. Esses linfócitos ativados, eles têm a tendência a apresentarem hiperbasofilia citoplasmática, certo? Ou até pleomorfismo nuclear. Então, vamos mostrar alguns linfócitos aqui de pacientes com mononucleose, retirando do Atlas, não precisamos ir longe. Isso aqui é uma hiperbasofilia citoplasmática, dê uma olhada aí, ó. Vocês podem ver que, a partir do momento que as hemácias se aproximam do citoplasma, existe um pleomorfismo. O que é pleomorfismo? Mudança da forma do citoplasma dos linfócitos. E com isso, certo, nós temos a característica maior dos linfócitos atípicos, né, que é a mudança de forma do citoplasma e muitas vezes do núcleo. E nós temos também aí algo que chama muito a nossa atenção, que é o pleomorfismo, né, e a basofilia. Então, o linfócito normal nunca é desse tamanho, nunca tem essas características de ter o que a gente chama de hiperbasofilia, essa parte roxa, certo? E nunca tem um citoplasma tão irregular. Então, isso também não é um monócito, e nós vamos falar porque no passado essas células eram confundidas com monócitos, né? Bem, então os linfócitos, eles passam a ser, com o tempo, a ser caracterizados antes de ser chamados de linfócitos atípicos, como Downing 1, Downing 2 e Downing 3. O que seria isso? Não? Eram os linfócitos atípicos. Primeiro, o linfócito atípico, um deles se parecia muito com blasto. Era blastoide. Um outro parecia muito com plasmócito. Vou mostrar a vocês um que aparece muito na dengue. Algumas pessoas vão olhar e vão dizer, isso aqui é um plasmócito, certo? Vou aproximar bastante a imagem da câmera.
Mas isso, na verdade, se vocês acham que isso aqui é uma célula linfoplasmocitoide, é um linfócito atípico de um paciente com dengue, tá certo? E a terceira classificação dos linfócitos atípicos era um linfócito atípico monocitoide, que se parecia muito com um monócito. Daí surgiu uma grande corrente de mudanças, onde se introduziu os linfócitos atípicos como nome que ficou com as máquinas também de hematologia, que elas sim liberam atypical lymphocyte ou abnormal lymphocytes, elas são programadas para fazer isso, né? E, além disso, nós continuamos com essa linguagem e eu vou dizer por quê. Certo? Alguns autores sugerem que nós devemos incluir os linfócitos atípicos em contagem, outros que nós devemos quantificar. Eu sugiro que, se nós quantificarmos os linfócitos atípicos, nós devemos também descrevê-los, se possíveis. Então, isso vai de laboratório a laboratório, contanto que você relate, o médico vai atentar que deve ser um quadro viral quando ele associar a clínica, por exemplo, num paciente com dengue, que é um paciente que tem clínica, um paciente com mononucleose, que é um paciente que tem clínica. Nos processos virais, de uma maneira geral, os pacientes são sintomáticos até demais, né? Os linfócitos atípicos são linfócitos T ativados, isso vale a pena lembrar, e surgem também muito na AIDS, nos pacientes HIV, não aderentes à terapia antirretroviral. Vamos abrir agora um parêntese, já que mostramos, para a dengue, né? A dengue é uma doença autolimitada, muito comum no nosso meio e muito interessante por alguns pontos. Por que a dengue é interessante? É uma doença aguda, certo? Hoje, muito confundida, ou tem um espectro grande, que a gente precisa de sorologia, o teste rápido, porque dengue, chikungunya e Zika são arboviroses, né? Nós temos todas essas arboviroses, e com isso nós temos a forma clássica da dengue, é uma doença que acomete 50 milhões de pessoas no mundo todo, é uma doença febril, muitas vezes, com mialgia, dores musculares e articulares, daí onde veio a dificuldade da chikungunya e da Zika, não é? E prostração, dor retroorbital, o paciente sente muita dor, muitas vezes febre. Nós temos 4 tipos de vírus da dengue, dengue 1, 2, 3 e 4, certo? E a característica de uma delas é ter linfócitos atípicos no sangue periférico, certo? Normalmente com linfocitose, certo? Se possível. Como a dengue apresenta uma tendência a perder líquido para o tecido, que a gente chama para o terceiro espaço, então existe uma hemoconcentração. O hematócrito sobe, as plaquetas desaparecem, ou vão para um espaço que não é o sangue, e com isso os pacientes apresentam plaquetopenia. Quanto mais intensa essa plaquetopenia, que é o conjunto da dengue, plaquetopenia, leucopenia, linfocitose, relativa ou absoluta, principalmente absoluta, e atipia de linfócito, se fecha o diagnóstico de dengue com teste rápido ou não, né? Depende do recurso que vocês têm, e aí sim, se esse paciente desidrata demais, por isso que ele tem que tomar água, e muitas vezes ir a soro, né? Ele pode correr o risco de entrar num quadro hemorrágico, que é onde nós classificamos como dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica nada mais é do que uma dengue que sangra, certo? E é um quadro perigoso, certo? Em relação ao vírus da AIDS, né? Um vírus tão estimado, né? E conhecido, vem retornando como uma doença agressiva, muitas vezes porque as pessoas estão se cuidando menos, outras vezes porque as pessoas estão muito confiantes na terapia antirretroviral e deixam de aderir à terapia. Um dos segredos do vírus do HIV é fazer o diagnóstico com nossos testes rápidos, ótimos, e aderir à lamivudina, um inibidor de protease, certo? O ritonavir, o efavirenz e o dolutegravir, esses novos inibidores de integrase. Então, o vírus surgiu em 1981, né? Na verdade, os primeiros casos antes do vírus surgiram através de pneumonias em 2 homossexuais que adquiriram pneumonias graves pelo pneucisticarine, um agente descrito nessa época, certo? Associado à AIDS, em Los Angeles. Depois vieram 17 casos em homossexuais e bissexuais e pacientes HIV. Por enquanto, a gente não sabia o que era HIV, não sabia o que era AIDS em 81. E os primeiros casos também foram surgindo no Brasil, que desenvolveram sarcoma de Kaposi, tá certo?
E aí onde entra, por que a gente está falando de HIV e não está falando do linfócito atípico, Luiz Arthur, professor Arthur, seja como for? Porque nós vamos falar agora da chave do sistema imunológico, né? E de onde vêm essas atipias, as linfocitoses e as linfopenias, né? Bem, a partir do momento que se descreveu, bem próximo a 81 e 82, que o agente causador da síndrome da imunodeficiência adquirida era o vírus HIV, por um francês e um americano, o galo americano, surgiu uma corrente gigante para tentar se combater esse vírus. Em 97, foi liberado no Brasil o AZT, azidovudina, e depois a terapia antirretroviral de alta eficiência. Né? E aí, o que é que aconteceu? O que é que se percebia? O vírus ele era de RNA e ele tinha um tropismo por CD4. Então, o CD4 é a chave do sistema imunológico. Vou mostrar para vocês esse desenho aqui que nós vamos fazer agora. Então, a chave do sistema imunológico é o linfócito T, chamado de CD4. O vírus HIV é um retrovírus. Então, ele não consegue se replicar. Ele precisa adentrar dentro da célula TCD4, daí, através de uma transcrição reversa, produzir mais vírus. Qual o ponto de estudo de toda a pesquisa do mundo? É que, primeiro, se inventou o inibidor de transcriptase reversa para parar esse vírus. E aí, com a transcrição reversa, a azidovudina conseguiu parar um pouco esse vírus, mas não totalmente. Depois, em 2007, o FDA e depois a Anvisa liberou a entrada de medicamentos, nós chamamos de 2 em 1 ou 3 em 1, que era os inibidores de protease, principalmente associados aos inibidores de nucleosídeos. Né? E o que é que a gente conseguiu fazer com isso? A gente conseguiu, primeiro, inibir a transcrição reversa. Segundo, inibir a protease do vírus. O vírus não gerava outro vírus, não gerava proteína, porque precisava gerar um RNA, um DNA e uma proteína para virar mais vírus, certo? E depois a gente, com o dolutegravir, novo medicamento, a gente consegue impedir a integração do vírus ao núcleo do linfócito T. Mas o que é que o vírus continua fazendo de estrago? Né? E o que é que a gente tem de novo e até de antigo? Né? Primeiro, porque o paciente com HIV, nós estamos falando de paciente com HIV. Os pacientes com HIV, nós temos que atentar que eles começam com a linfocitose, agindo contra o agente vírus, certo? E essa é a função dos linfócitos, combater, na maioria das vezes, vírus, certo? Com agente ação citotóxica ou não. E, posteriormente, numa segunda fase do HIV, existe uma depressão, uma diminuição grande dos linfócitos TCD4. Quando os linfócitos TCD4 em pacientes não aderentes diminui para 350, isso aí são os guidelines e os protocolos. Os pacientes tendem a ter infecções oportunistas. Exemplo, pneumonia por pneumocystic histoplasmose, tuberculose miliar, uma série de infecções que podem gerar vários tipos de anormalidades no sangue periférico. Começa por aí. Segundo, uma nova corrente e protocolo surgiu para vocês, é bom que se interessem e trabalham com laboratórios clínicos, que é todos os pacientes que têm CD4 abaixo de 100, tá certo? O normal do CD4 seria acima de 500, certo? 500 ou um pouco mais de 1000. Todo paciente que tem CD4 abaixo de 100, hoje o infectologista deve funcionar e mandar para um laboratório de referência fazer esse líquor. Então, às vezes, por que isso, primeiro, e como funciona? Então, hoje nós estamos no laboratório clínico e recebemos 4 líquores de uma vez só. Todos os pacientes tinham CD4 abaixo de 100 e todos estavam se pesquisando um fungo chamado de Cryptococcus neoformans, que causa uma meningite agressiva. Daí começa a mudar as coisas, certo? Na fase final do HIV, surge as linfopenias. Então, vale muito a pena observar. Às vezes, o médico vai no seu laboratório, que é de hospital, e ele olha o seu hemograma e vê se está tendo linfopenia, baixa de linfócito, só no hemograma, e você não atenta para isso. Nós temos que saber tanto ou mais do que ele. Então, isso é um fato, certo? Nós só vamos encontrar as atipias, a discreta atipia do paciente com HIV, que eu vou mostrar para vocês. Vocês olhando isso, com certeza vocês vão dizer, isso não é atipia. Certo? Muitas vezes até eu mesmo não diria.
certo? Isso não parece uma atipia de linfócito. Nem esse parece uma atipia de linfócito. Mas é uma discreta atipia num paciente não aderente, que nós dizemos não aderente, que tem uma tendência a ter infecção por baixa do sistema imunológico, principalmente dos linfócitos T. Aí vem outro capítulo que é as hepatites, né? Nós negligenciamos as hepatites, não no tratamento, porque as hepatites hoje com os inibidores de protease melhoraram bastante. Nós temos testes rápidos fornecidos pelo SUS ou até pelos sistemas privados, muito bons para as hepatites, né? E é muito comum, talvez, não sei se todos tenham a ideia de que nas hepatites virais, principalmente no vírus P e no vírus T, nós vamos encontrar coisas super interessantes, que é esse tipo de atipia. Vejam bem, quem de vocês pensaria que isso seria, se não esse aqui que eu estou mostrando, ó, esse, estou tentando colocar exatamente nesse, um linfócito atípico. Dá para confundir com muita coisa, né? Então, ou esse, um linfócito atípico num paciente com hepatite. Então, os pacientes com hepatite apresentam bastante, principalmente não tratados nas fases que eles estão descompensados ou não. A Lidiane me faz uma pergunta aqui. A diminuição do CD4 se dá porque o vírus HIV inativa o linfócito. Não, Lidiane, vou tentar explicar novamente. O vírus HIV é um retrovírus. Ele não consegue se replicar onde não existe núcleo. Para se produzir, o Watson Crick determinou uma coisa importantíssima para a gente, que foi que, para se gerar uma proteína, né, nós precisamos de um sistema que seria isso aqui, ó. A clássica dos gênios, o Watson Crick, que seria o DNA gera um RNA que gera uma proteína. Certo? Anote bem isso aí. A letra está feia, mas dá para entender algo que ele fez naquela época com um quadro branco. Então, o que é que acontece com o vírus HIV? Vou repetir, porque é uma pergunta sábia de uma colega aí. Ele não tem DNA. Ele tem que entrar dentro de um núcleo, no caso do linfócito T, porque ele tem tropismo por essa célula. Né? Por isso que ele devastou a população do mundo todo na década de 80. Né? Todo mundo, foi uma pandemia. Ele entra dentro dessa célula, se reproduz nessa célula e destrói essa célula. Quando ele destrói, ele se multiplica e aumenta o que a gente chama de quantidade de vírus no sangue, que é um exame chamado de carga viral, por PCR. Então, esse é o ponto que ele destrói os vírus. Então, cada vez o vírus vai destruindo os linfócitos CD4 e aumentando a quantidade de vírus. Por quê? Uma das coisas que acontece interessantíssimas, poderiam perguntar, por que o anticorpo anti-HIV que nós detectamos num teste não destrói os linfócitos? Ou não destrói o vírus HIV, desculpe. Porque ele está dentro do núcleo do linfócito. Então, um anticorpo não consegue destruir uma célula ou um vírus que está impregnado ou acoplado, né, integrado, que aí seria os inibidores de integrase, por isso que a gente utiliza esse medicamento dentro de uma célula. Então, esse é o problema. A gente tem que tirar isso ou impedir que ele não entre. A gente conseguiu fazer isso com esses vários medicamentos. Certo? Bem, de antemão, agora nós vamos chegar num ponto interessantíssimo, que é o PNCQ determinou e já vem modificando, e pode dar um certo loop na cabeça de vocês, que é os linfócitos atípicos hoje não são mais chamados de linfócitos atípicos. Isso não entrou ainda na rotina clínica e laboratorial, dos laboratórios clínicos, dos analistas clínicos. Né? Mas, bem, o professor Marcos Fleury, junto com o PNCQ, o Programa Nacional de Controle de Qualidade, determinou que os linfócitos atípicos os linfócitos hoje são chamados de reativos, e são, primeiro, um linfócito bem parecido com aquele da mononucleose, certo? Que tem grande, né, até 20 milímetros, chamado de linfócito reativo imunoblástico. Isso é bom para atualização, não está em uso ainda, eu garanto que ainda não é a melhor maneira de se utilizar, mas se vocês quiserem escrever no laudo linfócitos reativos, ótimo. Só tenham cuidado quando escrever imunoblástico, porque imunoblástico é um tipo de doença, como vai piorar quando eu falar que um linfócito atípico pode ser linfoplasmocitode, certo? Que são aqueles da dengue, né? Eu vou mostrar novamente.
são aqueles bem comuns, esses linfócitos hoje, que ajudam, o professor Marcos Leite está nos ajudando, porque está mostrando que um linfócito como esse da dengue ou de outras doenças, linfoplasmocitoides, são linfócitos que têm núcleo excêntrico, que parecem bem plasmócitos, têm até zona de Golgi, mas são comuns em pacientes com dengue, nós devemos classificá-los como linfócitos atípicos, certo? Então, esse é o segundo tipo. Primeiro, linfoplasmocitoide. Segundo, imunoblasto. E terceiro, o linfócito grande e granular. Qual o problema ainda dessa classificação, do nosso ponto de vista? Né? É que linfócito grande e granular pode ser um linfócito natural killer, como também pode ser uma doença chamada de linfoma de linfócitos grandes e granulares. Um linfócito linfoplasmocitoide é muito comum numa doença chamada de macroglobulinemia de Waldenström. Então, nós vamos ainda ter uma grande dificuldade, porque tudo que é novo, o ser humano tende a rejeitar, como dizia Charles Darwin, né? Então, nós vamos precisar de algum tempo para assumir essa categoria. A segunda dica que fica é, um linfócito atípico tem valor em um laudo? Essa pergunta que eu poderia fazer para vocês, enquanto vocês se preparam para fazer as perguntas, né, que eu tanto estou esperando aí. Até agora, só quem fez a pergunta foi a Lidiane. Parabéns, Lidiane. Bem, não. O que é que nós adotamos, né? Que, primeiro, as linfocitoses acima de 7.000 em crianças e 5.000 em adultos são importantes. Quando nós temos em aparelhos eletrônicos que contam 5 partes de leucócitos e que fazem diferencial relativa de linfócito atípico acima de 5, eu dou mais atenção a esse tipo de coisa, particularmente eu. Não condeno nenhum colega que leia ou que revise todas as lâminas que surjam com um flag, que é um alarme de linfócitos atípicos ou variante linfocite ou abnormal linfocite. Vocês podem revisar todas as lâminas que apresentam aí flags, até porque isso é preconizado, sim, pelo consenso internacional, certo? Os consensos internacionais de hematologia. Então, por que falar disso, né? Recentemente, eu peguei um caso de uma criança que tinha uma linfocitose de 5.300, era uma criança, uma linfocitose de 5.300, poderia não sentir 75,7% de linfócitos, mas o que me chamou a atenção foi que ela tinha 7,8% de linfócitos atípicos. Eu fui à lâmina e confirmei que existiam esses linfócitos atípicos. Certo? Poderia descrever como linfoplasmocitoide, poderia descrever como imunoblasto, poderia descrever como linfócitos atípicos com hiperbasofilia citoplasmática, então linfócitos atípicos com pleomorfismo, ou poderia não descrever, contanto que o relato e o médico tenha essa informação e saiba que isso provavelmente é um processo viral e dê continuidade nessa sequência que é a investigação através das sorologias. Eles hoje têm Epstein-Barr, tem toxo, tem HIV, tem sorologia para hepatite C, hepatite B, para citomegalovírus. Eles conseguem investigar quase todos os vírus e outros agentes, né, que nós temos por aí. Então, esse aí foi um caso interessante que nós pegamos. Eu disponibilizei para quem teve acesso à aula, as atipias, né? E nós temos atipias na mononucleose, isso é claro. E aqui agora entramos num outro ponto, já que o nosso tema é linfocitose, que foi um caso, mudando um pouquinho de assunto, né, de um paciente que chega para a gente com 80.000 leucócitos, paciente já com a idade avançada, e que esses linfócitos todos não eram atípicos. Então, entra naquela outra parte do organograma. Se eles eram pequenos linfócitos maduros e não eram atípicos, que nesse caso correspondia a 78,4% e 66.000 linfócitos, certo? Desses 80.000, essa doença provavelmente era uma doença linfoproliferativa crônica próximo de LLC. Porque eu não posso dizer que hoje que é uma LLC, porque hoje a gente precisa da imunofenotipagem. Nossa colega Silvana, ainda se usa o Downing? Não se usa mais Downing. A gente está saindo dos linfócitos atípicos e tentando entrar nos linfócitos reativos. Os colegas que já quiserem escrever no laudo dos linfócitos reativos, já é uma recomendação do PNCQ, não minha. Certo? Eu ainda continuo com os linfócitos atípicos, na minha opinião. Eu acho que isso passa mais informação, porque eu acho que o médico entende isso. E se você escrever linfócito reativo e ele não entender, ele não vai ajudar o paciente ainda.
certo? Mas isso é uma questão de ponto de vista. Então, a doença linfoproliferativa crônica é uma doença clonal, no caso, leucemia linfocítica crônica, mais comum em idoso, então não tem muito erro. É aquele paciente que tem mais de 5.000 linfócitos, com uma idade adulta, e tem muitos casos aí, vocês forem aos livros do professor Raimundo Oliveira, outro livro que eu recomendo, vocês vão encontrar esse tipo, linfocitose com linfócitos pequenos e maduros, que precisa de imunofenotipagem, mas que o hemograma direciona totalmente. Antigamente era só feito por hemograma esse diagnóstico clínico. 34.700 leucócitos com linfocitose acima de 5.000, pensar em doença linfoproliferativa. Esse não é um dos maiores problemas da gente, é aquela doença que tem linfócitos pequenos e maduros e que tem sombras nucleares, certo? Bem, mas nem toda linfocitose vem acompanhada de linfócitos atípicos, né? Nós temos linfocitoses acompanhadas de outras alterações, é aí onde a gente entra, né? Entrando agora nas clonais, que são linfocitoses de pacientes que têm projeções citoplasmáticas, as chamadas hairy cell leuquimia, ou leucemia de células pilosas, difíceis de analisar esse tipo de linfócito. Nós temos praticamente 13 tipos de linfoma detectados no sangue periférico, eu vou citar daqui a pouco todos eles. Então, esse é um ponto que você tem que analisar muito, morfologia de linfócito. Nossa colega Silvana faz uma pergunta interessante. A recomendação, essa recomendação do PNCQ é baseada em órgãos internacionais? Sim, certo. Os órgãos internacionais que eu busquei, sim, alguns órgãos internacionais. Eu não vejo ainda o sistema internacional, o mundo todo, utilizando linfócitos reativos daquela forma. Ainda não, mas acredito que no futuro possamos, sim, mudar um pouco essa forma de expressar esse laudo. É recomendação internacional, mas a recomendação internacional maior ainda é continuar também com descrevendo o linfócito e passando essa informação como linfócito atípico. Certo? Bem, outro caso interessante que nós pegamos foi um paciente com 48.000 leucócitos, e que apresentava uma linfocitose de 39.360, certo? As células só tinham uma chanfradurazinha, pareciam uma célula de Sézary, mas na verdade não eram Sézary, e com a imunofenotipagem ficou claro que era um linfoma folicular. Então entra a questão dos linfomas do manto, folicular, angioblasto, certo? Linfoplasmocitoide, dos linfomas difusos de grandes células, do linfoma cutâneo de célula T, Sézary, certo? E por que eu estou falando disso, né, especificamente? Porque em alguns casos faz-se necessário fazer essa pesquisa, ou o médico solicita a pesquisa de células de Sézary. No futuro, o médico vai pesquisar, faça uma revisão de lâmina, ou para ver a presença ou não de linfócitos atípicos, ou como vocês quiserem chamar, como reativos. Então, nós temos uma variedade grande de linfomas. Eu vou listar para vocês alguns deles. Em outro momento, a gente pode estar conversando sobre esses linfomas. Lembrando que na mononucleose existe um outro probleminha que às vezes gera uma confusão. Eu acho que pode ter passado batido para alguns, inclusive para mim. Ninguém fez perguntas sobre mononucleose, mas eu quero comentar sim que na mononucleose nós temos um probleminha que mononucleose é uma síndrome que cursa já que o contágio é oral, que cursa bastante com orofaringe inflamada, né? Faringite, cursa com um pouco de icterícia, alterações de enzimas hepáticas, o paciente fica ictérico. Mais do que isso, às vezes o paciente apresenta uma linfonodomegalia, um aumento de um linfonodo. E qual é o problema desse ponto? É que alguns médicos ou colegas da gente vai pegar sem ver a lâmina, dizendo que a lâmina da mononucleose é tão típica que a gente não erra, e vai achar que isso é um linfoma, certo? Por ter linfonodomegalia. Nem toda doença que tem aumento de linfonodo cervical é linfoma, certo? É neoplasma. Então, vamos deixar claro isso. Vou responder uma pergunta da Luísa. Eu gostaria de pedir, antes de terminar e não quebrar a linha de pensamento, se você pudesse reforçar o diferencial de monócitos e linfócitos reativos. Sim, tenho. Vou responder essa pergunta. Muitas vezes você
vai conseguir diferenciar os linfócitos reativos, vamos usar agora essa expressão para fechar com linfócitos reativos, já que é novo, né? Através de uma técnica, Luísa, simples. Os linfócitos, eles não são células que se repetem como monotonia. Vou tentar explicar isso numa linguagem não tão técnica. Monotonia é quando você passa para uma lâmina e ela é igual. Passa para outro campo e ela é igual. O linfócito continua sendo igual. E assim vai. Certo? Isso aí é um caso muito comum das doenças linfoproliferativas ou das doenças neoplásicas, leucemia aguda, como LLA, no caso que é muito comum em criança. Você passa e o blasto é igual, o outro blasto é igual. A gente chama isso de monotonia celular. A lâmina toda está formada de células praticamente similares ou iguais. No caso dos linfócitos atípicos, o que você tem que atentar, e eu vou te mostrar isso, né? Porque eu não vou confundir isso aqui com um monócito. Vou te mostrar por que não, Luísa. Vou tentar te mostrar. Primeiro, se você olha essa célula, você pode pensar que ela é um monócito, certo? Mas se você vai para essa célula, aí você, ainda pode ser um monócito. A mesma lâmina, certo? Você vai para essa, mas que estranho. Que monócito é esse com um núcleo tão estranho? Ótimo. Você continua lendo a sua lâmina. E encontra uma célula como essa. Vou tentar focar. E aí você vê como que monócito é esse, onde, na mesma lâmina, eles podem encontrar toda essa variação. Certo? Que apresenta um citoplasma tão estranho, um núcleo todo deformado, que a gente chama de pleomorfismo, depois outro desse, depois outro desse aqui. Certo? Então, essa variação, essa falta de monotonia celular, ó, as hemácias se aproximando, mudando de forma, o núcleo muito azul, que a gente chama de hiperbasofilia citoplasmática, isso não é monócito. Então, essa mudança de forma dentro de uma mesma lâmina é que faz a gente pensar nos linfócitos atípicos ou reativos. Certo? Então, deixando bem claro isso, que eu acho que é isso que é importante. Certo? Não sei se você entendeu. Se você não entendeu, me pergunte novamente, porque isso fica muito bom para mim. Queria mandar um abraço para o meu colega, para minha colega Nicole, de Minas Gerais. Eu sei que muitas pessoas me acompanham em todos os locais do Brasil, podem fazer perguntas. E agora a gente entra um pouquinho no campo de esses linfócitos reativos, eles podem ser confundidos com células blásticas. A leucemia linfoblástica aguda, ela cursa com, primeiro, plaquetopenia, muito comum, 70%, 80% dos casos. Então, o processo viral também tem plaquetopenia, né? Ótimo. Anemia, neutropenia, até aí tudo bem. E presença de células grandes que são monótonas, chamadas de células que se repetem com nucleolos. Então, o que vai ajudar um pouquinho vocês, se ajudar, vai ser essa questão da célula não ficar mudando de forma a cada campo que vocês percorrem. Bem, não existe linfocitose em doenças neoplásicas, mesmo que linfóides, linfoblasto ou prolinfócito. Não existe tanta linfocitose. Então, isso pode ajudar muito vocês. Lembrando, recapitulando, que as linfocitoses associadas a doenças infecciosas, o hemograma vai expressar com linfocitose e atipia de linfócitos. E aí a gente entra para não só finalizar, nós temos 53 minutos de aula aqui, né? Algo interessante, a partir do momento que se surge uma dúvida entre esse quadro é atípico, esse quadro é uma neoplasia do tecido hematopoético, no caso LLA, ou mesmo um outro caso mais discrepante, existe uma possibilidade, muitos de vocês podem estar trabalhando com isso, né? Um abraço aí para a Alessandra, também do Rio de Janeiro, né? Nós temos pessoas de todo o Brasil e espero no dia estar rodando aí todo o Brasil com vocês para estar, se eu tenho alguma coisa a acrescentar, distribuir toda essa informação. Então, nós falamos, continuando na linha de raciocínio, que nós temos linfócitos com núcleo clivado. Nós temos linfócitos de grandes células. Então, linfomas grandes, difusos de grandes células. Nós temos linfomas de células do manto. Nós temos linfomas de Burkitt, que é um tipo de célula grande com vários vacúolos. Nós temos a hairy cell leuquimia. Nós temos linfoma com núcleo, ou células com núcleo de forma de trevo. Nós temos um outro tipo que não foi falado aqui, e constituindo quase 13 tipos de linfomas podem ser detectados
como linfócitos de sangue periféricos, leucemizados. Então, isso, se a gente parar mais para analisar o linfócito e tentar diminuir essa ansiedade, essa pressa de ler lâmina, e eu vou dizer como vocês vão fazer isso, tá certo? Vai nos ajudar bastante. Então, dentro dessa situação, ainda pensando que existe LLC, coqueluche, que aí já é uma doença muito mais fácil de se diagnosticar em relação, que é uma doença bacteriana com linfocitose absoluta. Os linfócitos viróticos, ou atípicos, ou reativos, com todos esses nomes. E veja como eles vêm mudando de nome, né? Nós temos uma técnica chamada de imunofenotipagem. O médico pode solicitar esse exame, nós podemos fazer, somos nós que fazemos, biomédicos, farmacêuticos, médicos, isso é uma área de muitos colegas, e se faz um painel. O que é um painel? Nós precisamos determinar se aquele conjunto de células que nós vimos no hemograma ou no mielograma são B. B são células que são positivas para um anticorpo CD5, CD10, CD19, CD20, CD45 e que apresentam monoclonalidade, se for neoplásica, para capa ou lambda. Então, fique claro isso, por quê? Isso vai dizer que a doença é clonal e não neoplásica. Se fosse uma atipia de linfócito, quando você juntasse capa e lambda, não daria positivo e ia reagir para capa e para lambda. Um abraço para o nosso amigo Walter aí também, Eladia, que entrou aqui na nossa aula. Quando a gente quer pesquisar plasmócito, aparece plasmócito no sangue periférico. Eu peguei um caso interessantíssimo de um paciente que tinha uma anemia, não tinha muitos sintomas e tinha 24% de plasmócitos, né? Sem nenhuma alteração no hemograma. O que me chamou a atenção, me levou a ler a lâmina, foi um flag. Então, a plasmocitose é comum, né, no sangue periférico. A máquina contou como 23,5% de monócito. As máquinas tendem a errar na contagem de monócitos. Por quê? Elas confundem linfócitos atípicos com monócitos, elas confundem blastos com monócitos. Elas acham que essas células têm características parecidas com monócitos. Então, elas confundem, como foi nesse caso, plasmócitos com monócitos. Então, monocitose acima de 16, 18 ou até chegando a 20%, vocês devem pensar e, sem dúvida, revisar a lâmina. Ver o que realmente do que se trata. Então, finalizando, se a gente quer caracterizar linfócito T no sangue periférico, nós temos um painel com CD 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 45. Podemos caracterizar ainda as células NK com CD 16, 56 e 57, ou até plasmócitos com CD 38 e C38. Então, o que nós queríamos passar para vocês é que vocês ainda são extremamente importantes no diagnóstico clínico e laboratorial, porque se vocês olharem os tipos de linfomas, se vocês olharem as variações de linfócitos atípicos que as máquinas se conseguem contar, não conseguem contar com tanta perfeição. Se vocês observarem com mais calma e começarem a fazer triagens de que existem critérios para eu ler uma lâmina ou não ler uma lâmina, eu vou ter, por exemplo, numa rotina de 150 exames de hemograma por dia, eu posso ler de 50 ou até 36 hemogramas. Imagina, com 36 você pode ter muito mais atenção a isso e fazer esse exame com mais calma, identificar, sim, linfócitos atípicos. Lembrando que o hemograma não é majoritário em tudo, mas ele ajuda bastante, porque se não for feito, é o exame mais solicitado do mundo, né? Ele vai nos deixar pistas para o diagnóstico das doenças infecciosas que podem cursar ou não com linfócitos atípicos, que não são vistos com o exame do sangue periférico. Utilizem também corantes de boa qualidade, isso vai possibilitar para vocês essa identificação dessas células. No mais, eu queria agradecer a todos. Esse vídeo vai continuar no canal da gente do YouTube, é um trabalho que a gente está fazendo em parceria com algumas organizações. No futuro eu vou estar divulgando essas organizações. Eu queria agradecer muito a Renata, certo? Da Associação Feminina de Análises Clínicas. Gosto sempre de agradecer aos meus colegas que me forneceram essa informação, o professor Márcio Melo, certo? Da UFPE e do Marcelo Magalhães. Também gostaria de agradecer aqui aos outros colegas, inclusive o meu grande amigo, né, que hoje eu não tenho mais notícia dele, o professor Renato Failassi, foi um dos grandes mentores para mim, não digo da minha formação acadêmica, mas na parte da minha formação profissional. Eu recomendo esse livro, já está
e tem literatura, inclusive, internacional. O Raimundo Oliveira. Também gostaria de agradecer o Marcos Fleury, um camarada que vem nos ajudando bastante. A Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, né, que logo, logo estaremos todos filiados. O Congresso, fazendo uma chamada aqui, será no próximo ano em Belo Horizonte. Né? Nossos colegas vão estar lá. E vou responder uma pergunta aqui ainda da Silvana, que você faz fotometria de rotina com linfócitos atípicos? Você fala de imunofenotipagem? Não. Né? Imunofenotipagem, não. Certo? Eu não trabalho com imunofenotipagem por fotometria de fluxo, mas alguns grandes laboratórios, Fleury, Álvaro e DASA, fazem em alguns casos. A maioria das vezes não. A gente que faz esse diagnóstico, manda para o médico como linfócito atípico e ele começa, assim, a pesquisar a questão das doenças virais, certo? Então, fotometria, que eu acho que você quer dizer isso, citrometria de fluxo, pode ser feito em casos mais remotos. Então, agradecer novamente a esses colegas, os parceiros, tem muitos a maioria aqui são colegas meus de várias partes do Brasil, né? Eu não tenho distinção entre nenhum tipo de gênero, nem classe, deixar muito claro, não tenho preconceito com farmacêutico, com biomédico, médico. Eu acho que todos nós temos que trabalhar juntos e nós não podemos, nós não nos damos o luxo de errar várias vezes. Então, essa é a minha mensagem. Em outro momento, nós estaremos conversando a convite das sociedades e das organizações sobre hemogramas de diferentes faixas etárias. Né? Nosso foco seria esse. E é isso. Espero que vocês estejam satisfeitos. Essa iniciativa sai de uma aula de um congresso que eu fui patrocinado pela Roriba, onde eu conheci a Renata e ela me deu essas ideias e nós vamos trabalhando para fazer pelo menos uma vez por mês esse tipo de aula, certo? Muito obrigado, ela foi longa, peço desculpa e me encerro por hoje. Uma boa noite a todos vocês.